Está gravando. Olá, professor Jean. Bom dia. Oi. Obrigado. Bom dia. O professor Jean Segata, ele vai nos responder algumas questões aqui para o entrevista IFCH. Uma breve apresentação. O professor Jean é professor adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua também no programa de pós-graduação em Antropologia Social e no programa de pós-graduação em Políticas Públicas. Ele atualmente está na Brown University como pesquisador e visitante no programa de pós-doc da CAPES. A primeira questão que eu quero lhe colocar, o senhor tem desenvolvido nos últimos anos, do BPG Antropologia Social da URGS, várias pesquisas focadas na antropologia da saúde, que buscam entender os mecanismos que operam nas grandes epidemias tropicais. E aí, fundamentalmente, no conjunto de doenças associadas ao mosquito Aedes aegypti e as estratégias de combate pelos governos. O senhor pode nos falar um pouquinho mais sobre as suas pesquisas? Claro. Bom dia e obrigado pelo convite. Acho que é um momento muito interessante para a gente falar de pesquisas que envolvem, de alguma forma, epidemias, né? Mas o meu início, na verdade, na antropologia não se deu necessariamente por esse campo. Eu tenho uma entrada nos trabalhos de antropologia da saúde que de certa forma, expande algumas discussões, mas também limita, porque é um recorte muito particular, que envolve novas tecnologias, mas que também envolve, fundamentalmente, a relação com animais. Mais especificamente, eu comecei na época da pesquisa do doutorado ainda. Eu fiz um trabalho de campo em clínicas veterinárias e pet shops. Eu estava, na época, interessado em como que animais, certos animais, pelo menos, mais tradicionalmente cães e gatos, passaram a se tornar membros da família e também, por conseguinte, em muitos casos, passaram a se tornar pacientes crônicos, né? Então, nesses espaços médicos, eles passavam, né, tem passado, a receber diagnósticos que se assemelham a diagnósticos humanos, usam artefatos e são submetidos a tratamentos que são similares àqueles da medicina e de tecnologias voltadas para o cuidado de humanos. Eu passei a me interessar por isso na época, porque eu vinha de uma experiência muito distinta de relação com animais. Eu cresci num sítio no interior de Santa Catarina e os animais morriam de velho, ou pelo menos quando tinha alguma doença, normalmente não se tinha um diagnóstico muito preciso, eram causas naturais, de uma certa maneira. E eu passei a acompanhar um movimento de diagnosticação desses animais cada vez mais preciso, cada vez mais específico, animais com problemas renais, animais com índice de colesterol alto, problemas cardíacos e assim por diante, que faziam hemodiálise ou que eram submetidos a certas restrições de dietas, a certas mudanças de estilo de vida, e isso começou a me impactar. E mais fortemente, o que acabou na época se tornando o objeto mais central da minha tese foi o alto índice de diagnósticos psiquiátricos de certos animais. Então, gatos com ansiedade, cães com depressão, e cães com depressão que eram, inclusive, medicalizados, que tomavam fluoxetina, que tomavam antidepressivos, muitas vezes partilhando os mesmos comprimidos com os seus companheiros humanos, né? E tudo isso vinha muito explicado a partir de vários fatores, mas principalmente uma rápida urbanização dos interiores, né, no Brasil. Então, as propriedades onde esses animais viviam antes soltos passaram a virar, digamos, conglomerados de plantações de monocultura.
essas pessoas passaram muitas vezes a ocupar centros urbanos, esses animais então passaram a viver em apartamentos apertados, então mudando radicalmente o seu hábito, seu estilo de vida, digamos assim, acompanhando, né, a correria dos humanos e aí adoecendo com eles. Então, essa partilha da doença entre humanos e animais, ou uma relação entre humanos e animais que era facilitada, que era suportada por tecnologias médicas, foi, né, digamos, o gatilho inicial pelo qual eu comecei a me interessar por esse tema. E, enfim, né, na sequência, eu continuei trabalhando com animais, mas animais em antropologia urbana, seguindo animais abandonados, né, nas ruas, e foi quando eu comecei a encontrar, na verdade, outros animais que não aqueles que eu vinha trabalhando, né, os cães e gatos, mas eu comecei a encontrar mosquitos, né? Eu encontrava agentes de saúde caçando mosquitos na cidade, caçando criadouros, e passei a me interessar pelo tema. E foi justamente na época, isso eu nem trabalhava na URGS ainda, eu trabalhava na UFRN, e foi na época que Natal viveu o surto da Zika. Então, realmente, houve um grande boom de atenção, né, das políticas públicas em torno da vigilância e do controle dos mosquitos. E aí passou a vir à tona um pouco de uma mescla desses meus interesses, tanto por tecnologias como por animais, só que numa outra dimensão. Eu passei, então, a seguir esses programas de vigilância e controle de mosquitos e, particularmente, né, o emprego de tecnologias digitais, né? Ou seja, geolocalização de criadouros, de capturas de mosquitos, que são convertidos em mapas de risco, né? São associados, por exemplo, ao Google Maps e outros, e começam a indicar na cidade locais onde há perigo, digamos assim, um perigo que é forjado pela presença do mosquito. Então, essas políticas de controle e de vigilância sustentadas por essas tecnologias digitais. Numa certa medida, isso também passou a convergir com um tema mais amplo, né, que tem aparecido bastante na literatura da antropologia, mais recentemente, e de outras áreas também, que são as novas inteligências epidêmicas, né? Ou seja, tem se tornado cada vez mais comum experiências como o Google Flu Trend, que analisa, por exemplo, faz a mineração de dados, né? Se as pessoas estão buscando, por exemplo, informações sobre uma determinada doença, sintomas, ou se eles estão usando alguma mídia social, Facebook, Twitter, estão comentando, eu estou com febre hoje, não vou trabalhar, o outro pergunta se está com sintoma assim, então ele vai juntando essas informações e passa a entender, antes ainda de resultados da epidemiologia, que pode estar acontecendo alguma coisa em determinada área, porque ele vai, né, geolocalizar de onde estão vindo essas buscas, de onde estão saindo essas trocas de informação. Esse é um dos exemplos, mas esse que eu já vinha falando dos mosquitos, de fazer a geolocalização de mapas, ou o uso de outros tipos de pesquisa com tecnologias da vida, por exemplo, em Porto Alegre, é um dos casos, né? Se investiga os mosquitos por meio de DNA, se captura os mosquitos, faz análise de DNA neles para saber se eles têm vírus, para daí fazer mapa de presença de vírus, né? Seja Zika, seja chikungunya, seja dengue, seja febre amarela. Então, essas tecnologias começaram a me chamar a atenção nesse universo de antropologia, nesse universo mais específico da antropologia da saúde. Mas, então, sempre com essa interface, incluindo animais, incluindo tecnologias. De uma outra forma também, isso passou a se abrir para um debate mais amplo que também ganhou uma certa emergência, principalmente nesse início de século XXI, que é o debate sobre a biossegurança, né? E aí ele cruza campos distintos, ele cruza interesses distintos, porque os alertas sobre um perigo iminente em escala global, uma catástrofe em escala global, ela se dá por muitos caminhos. Você pensar, por exemplo,
Uma que tem a ver com bioterrorismo, que foram as cartas que o presidente recebeu no início, né, dos anos 2000, cartas com antrax, ou o próprio ataque às Torres Gêmeas como um ato de terrorismo. Você não sabe onde é que esse inimigo está, sempre essa ideia de que há um inimigo, que ele vem de fora, que ele se infiltra. Mas esse mesmo enquadramento, né, que se dá, por exemplo, por terrorismo, por bioterrorismo, ele se dá para epidemias, porque você não sabe quando que vai aparecer a próxima epidemia. Você sabe que ela vai aparecer em algum momento, mas parece que ela é uma externalidade, parece que ela se infiltra, parece que ela entra e você precisa vigiar, estar preparado. Isso acontece em outras dimensões também, né? Nesse início de século, a gente teve outras situações bastante reveladoras disso. Foi o caso, por exemplo, uma zoonose na Europa, principalmente na Inglaterra, a doença da vaca louca, que se chamou. Então, como que, por exemplo, o perigo da grande circulação de produtos de origem animal e de vegetal entre diversos países. Então, nesse caso, a contaminação se dava por causa da carne, né? Então, há um certo conjunto de fatores que colocam a gente numa situação de incerteza. Podemos ser atacados a qualquer momento, seja por uma célula terrorista, seja por um vírus que atravessa o planeta num voo comercial qualquer, ou pode ser uma bactéria que contamina algum tipo de alimento que está circulando de um país para o outro. Então, esse grande rótulo de biossegurança passou a colocar o seu olhar principalmente em 3 dimensões, né? Uma delas que é essa circulação humana, né? Muitas vezes, ou na verdade quase sempre, não vou dizer criminalizando, mas muito fortemente estigmatizando ou culpabilizando, por exemplo, as migrações, né? Refugiados, etc. Principalmente quando a gente está falando do continente africano e quando a gente está falando do Oriente Médio. Então, o perigo desse estrangeiro, que pode ser um terrorista, que pode saber manipular microscopicamente certos artefatos biológicos e aí criar bombas terroristas, mas você também pode estar associando a isso a uma crescente de globalização, de circulação de pessoas e de mercadorias, de produtos, né? Por exemplo, né, o Brasil hoje tem boa parte da sua economia baseada na circulação de alimentos, né? Nós já vimos nos últimos anos várias sanções sanitárias sendo colocadas e retiradas em razão de desconfiança sobre a qualidade, por exemplo, desses alimentos. Então, envolve direto ou indiretamente animais. Ele envolve também espécies invasoras, essa discussão de biossegurança, porque ela está falando de você pegar javalis no Rio Grande do Sul, são considerados uma espécie invasora, né? Ataca plantações, etc., mas também tem uma desconfiança de que o seu abate para alimentação pode, né, fazer a gente ingerir algum tipo de bactéria que a gente não conhece, porque não é um animal que passa por sanções sanitárias para sua produção e assim por diante. Então, na verdade, o meu ingresso na antropologia da saúde, o meu diálogo com ele é um diálogo que intersecta outras áreas, né? Que intersecta essa questão da biossegurança e principalmente uma crítica à biossegurança, porque, na verdade, você está tratando saúde, migração e circulação de mercados sob a ótica da segurança. Então, né, de uma certa forma, você está vendo aqui uma iminência de um perigo. Então, tratar a saúde como segurança é algo que causa um desconforto, digamos assim, em termos de uma discussão, até porque normalmente essas políticas elas são internacionais, elas vêm principalmente de países do norte e que passam a regular relações muito locais, práticas muito locais, né, que nós temos entre humanos, mas entre humanos e animais, e assim por diante. Então, esses tópicos que me passaram
a formar um pouco do que eu venho fazendo, né, no programa de antropologia aqui da URGS. E acho que isso também é uma outra coisa também que é muito interessante, porque a URGS facilita isso nesse sentido, né? O programa de antropologia tem há 30 anos, mais de 30 anos agora, né? O NUPACS, que é o Núcleo de Antropologia da Saúde, começou com a professora Ondina, passaram várias pessoas por ele, vários pesquisadores continuam nele, hoje é liderado principalmente pela professora Séries Victora. Tem um outro grupo que é o Ciências na Vida, que é liderado pela Fabiola Roden, que também trata, tanto no PACS quanto o Ciências na Vida, tem um certo acento em tecnologias reprodutivas, saúde e tecnologias reprodutivas, gênero, sexualidade, mas que abre também para um debate mais amplo de saúde e ciência no cotidiano, principalmente as ciências na vida, com vários outros temas, doenças raras, também discussões sobre epidemias, muitos trabalhos sobre HIV/AIDS e assim por diante. Mas a gente tem também que isso acho que é algo que a gente precisa sempre levar adiante, né? A vanguarda que o programa teve na URGS de criar um grupo, de criar um núcleo, na verdade, né? Tem uma linha de pesquisa de relações humano-animal, tem um núcleo que é de pesquisa sobre humanos, animais animais, ambientes e tecnologias, né? Tem 2 grupos de pesquisa também, o Gente e o Espelho Animal, ou seja, essa preocupação de pensar antropologia para além dos humanos, incluindo ambientes, incluindo animais, as suas relações com saúde e tudo mais, é um dos pontos fortes também do programa e que permite a gente fazer esses trânsitos mesmo, né, entre saúde, ciência, tecnologia, né, ambiente e, né, agora nesse caso mais particular, também sobre epidemias. Né? Ok. Agora uma pergunta sobre digamos, a conjuntura, né, epidemiológica que a gente está vivenciando nos últimos dias. A gente tem tido notícias, isso aí já é uma questão já global, né, do surgimento de uma nova grande epidemia na China, originalmente na província de Wuhan, né, o chamado coronavírus, originalmente surgido da China, mas que já tornou-se um problema global, né, de saúde pública. A OMS hoje declarou emergência global, emergência de saúde global, né, pela OMS, e aproximadamente calcula já 230 mortos na China. Né? Qual é a sua avaliação a respeito dessa É um tema desses que a gente está vivendo. Então, assim, a gente está num centro de uma controvérsia, né? Controvérsia no sentido de que nós ainda não temos fatos estabelecidos, nós temos um conjunto de especulações e de aproximações factuais que se dão por meio, né, de outras experiências anteriores, né, tem uma certa constante de incerteza sempre sendo produzida, porque não se sabe qual é a dimensão, não se sabe ainda necessariamente qual é o reservatório original, de onde apareceu, então é difícil estancar, digamos assim, né, o seu contágio original, a gente não tem dimensão de como isso segue adiante. Ou seja, há um grande conjunto de novidades, né? Mas também, ao mesmo tempo, há uma certa recalcitrância, né, digamos assim, porque essas grandes epidemias que causam esses momentos de incerteza, de certa angústia internacional, elas têm se repetido com uma certa frequência. Esse é o motivo de que eu dizia antes de ter aparecido, né, tanto interesse em biossegurança, tanto interesse em epidemias, digamos assim, por outras áreas que tradicionalmente não trabalhavam, né, ou que não trabalhavam, não se dedicavam tanto. Né? Hoje você tem uma presença muito maior nas discussões epidemiológicas com antropólogos, sociólogos, ciências humanas, de uma maneira geral, participando disso. Né? Porque, veja, até hoje mesmo saiu o nome oficial, né? Doença respiratória de 2009, NCO
vê, né, que é desse novo coronavírus. Mas o coronavírus a variedade que já, digamos assim, já trouxe nos últimos anos, nesse mesmo século, a síndrome respiratória do Oriente Médio, trouxe a SARS, que ganhou grande dimensão também, apareceu na China, síndrome respiratória aguda grave, né? E nesses mesmos casos a gente teve isso, assim, um início, digamos, inesperado, ainda que sempre esperado. Essa é a tensão que eu dizia antes, né? Sim. A gente sabe que vai ter, mas a gente só não sabe quando que vai acontecer. E será que a gente vai estar preparado para quando vai acontecer, né? Você mesmo falou, são mais de 200 mortes na China, são mais de 9.700 casos confirmados, 20 países já envolvidos, né? Então, numa crescente como foi a H1N1, a gripe suína, né, a polio, zika, etc., a OMS, então, fez esse anúncio, então, de uma emergência de saúde pública internacional. Nesse momento, acho que tem questões que esse tipo de anúncio revela que são muito importantes. Primeiro, que acende realmente uma luz vermelha em relação a um alerta de perigo, né? Então, há um perigo internacional agora, né? Significa que, de uma certa maneira, mesmo que microsociologicamente, a gente passa a ter, né, um nível de atenção também elevado em relação às nossas práticas cotidianas, sejam elas de higiene, sei lá, de lavar as mãos e tudo mais, mas também os cuidados com aglomeração e com circulações. Mas também isso, é claro, como uma categoria da OMS, né, vai exigir também respostas coordenadas entre os países, né? Quando essa emergência é de interesse internacional, você passa a coordenar, por exemplo, certas legislações sanitárias em aeroportos, em portos e assim por diante. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção no anúncio, quando o diretor da OMS fez ontem, que foi, né, lembrar de algumas coisas. Primeiro, que pessoas não são números. Esse é um ponto muito interessante, porque, assim, em pouco tempo, por exemplo, numa experiência muito recente que nós tivemos com Zika no Brasil, o governo anunciou, né, uma situação de emergência e, passado um ano e pouco, ele declarou o fim da epidemia. A gente sabe que a epidemia não teve fim. Ela tem fim no sentido técnico, né, no sentido dos epidemiólogos, tá, dos epidemiologistas, mas ela não tem fim num sentido social, num sentido mais amplo, porque as crianças, por exemplo, que desenvolveram síndrome congênita do Zika, que tiveram microcefalia e outros efeitos, né, do Zika, eles ainda estão precisando de cuidado. Essas famílias ainda não estão, a maior parte delas ainda está lutando por assistência, porque não tem uma assistência de Estado para essas pessoas que foram atingidas pela epidemia. Então, essas histórias que envolvem as pessoas não cabem nesses números, né? Então, essa é uma fala muito interessante, diz muito também, inclusive, a própria resposta do Brasil a essa situação do coronavírus. Nós não vamos lá deslocar uma ou duas famílias, ou são só uns 40 pessoas, sei lá o quê. Essa resposta, entre aspas, oficial do governo revela muito, são só 40 pessoas, são 40 vidas, são cidadãos, têm direitos, etc, etc. Né? Não se olha por essa medida. A outra coisa que é muito interessante que ele falou é um momento de solidariedade também. Quando a gente está falando de um momento de solidariedade, é porque lembrar também que esse tipo de coisa, né, o aparecimento de uma variação de um vírus, de uma nova epidemia, também acelera mercados, de uma certa forma. Porque há uma corrida, por exemplo, para vacinas, há uma corrida para patentes da ciência. Então, é um espaço de competição também muito perverso, né? Olhar em termos de solidariedade, eu estou pensando né, como desdobrar essas palavras dele, significa que a gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar, no cuidado a esses atingidos e como evitar, né, o alastramento
né, da contaminação, muito menos do que nas patentes e nos desdobramentos que a gente pode ter, né, com as pesquisas patrocinadas por grandes laboratórios, assim por diante, para o desenvolvimento de produtos, né? A outra coisa que me parece fundamental na fala dele é que não é um momento de estigma também, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto circular nas redes sociais memes ou comentários xenofóbicos de que porque esse vírus da China, como se o vírus tivesse nacionalidade, né? Esse vírus chinês, como se ele fosse uma categoria que pudesse ser racializada, etnicizada e assim por diante, e que passa a estigmatizar uma certa população. Esse tipo de estigmatização de certas populações por causa de origens de doenças é muito comum, né? A gente vive isso com dengue, com febre amarela, com zika no Brasil, há muito tempo a estigmatização de populações pobres, por exemplo, né? A acusação de que são as periferias que produzem locais ideais para a propagação de doenças, essa relação entre pobreza e doença. Então, isso é muito complicado, né? Você passa a criar, digamos assim, de novo, esses mecanismos de exclusão, de xenofobia, de superexotização, né? Nesse caso, né, as especulações de que o reservatório desse vírus sejam cobras, ou sejam morcegos, ou sejam algum outro tipo de animal silvestre que faz parte, né, digamos assim, de hábitos alimentares, né, na China, que tem outras regulações sanitárias, que tem outras relações com animais, fazem super exotizar, dizer, porque comem isso, então estão contaminando as pessoas, etc. Então, é um momento que exige da gente bastante atenção, bastante cautela, atenção a acompanhar realmente esses fluxos da doença, né, a questão do cuidado, etc. Mas também, ao mesmo tempo, estar crítico, né, e alerta a essas imposições sobre as nossas vidas e sobre a maneira como a gente passa a criar externalidades, exclusões, estigmas também nesse contexto, né? Bom, a próxima questão você já tocou um pouco dos seus trabalhos, né? Tu tens enfatizado a necessidade do estudo das relações que se estabelecem entre seres humanos e animais. Para se compreender as epidemias causadas pelo Aedes aegypti, por exemplo, e o papel exercido pelas grandes epidemias na definição do espaço urbano. Aparentemente, no caso do coronavírus, a relação homem-animal também está presente. Os pesquisadores têm ressaltado o papel exercido pelo contato e consumo de carnes de animais silvestres na China, como o senhor já tocou, né? Como um dos detonadores da pesquisa, da epidemia. Não tá totalmente comprovado, mas é uma das hipóteses, né? Como é que o senhor analisa esse aspecto e quais as consequências de tais práticas para a saúde pública, do ponto de vista internacional? Como eu dizia realmente antes, essa minha relação com antropologia da saúde passa necessariamente por animais, né? Então, digamos assim, desses recortes são essas antropozoonoses, são essas doenças vetoriais. E me interessa muito esse debate porque, tradicionalmente, quando a gente está falando dessas categorias de doença, a gente tem alguns imaginários que já são muito anteriores e muito presentes, digamos assim, a gente poderia dizer, sei lá, entre esses meios euro-americanos dos quais a gente acaba criando, digamos assim, certos modos de pensar, tá? O primeiro deles é essa ideia de que há uma separação entre natureza e cultura, ou entre natureza e sociedade. Então, é como se a natureza estivesse lá e os animais fossem parte da natureza, e, em grande medida, eles são uma fonte de desconhecimento e descontrole, são uma ameaça. A natureza é incontrolável e é furiosa, né, e ameaça aos humanos, de muitas formas, né?
a gente vê esses discursos aparecendo de muitas maneiras, quando acontecem catástrofes com chuva, por exemplo, como tem acontecido agora, nesse mesmo momento, né? Mas quando aparecem esses tipos de contaminação, é como se eles fossem uma externalidade, né? Não fizessem parte, digamos assim, disso que a gente chama de social, que é uma exclusividade humana, e como se nós fôssemos, digamos assim, vítimas, né, desse descontrole, dessa outra dimensão que é a natureza. Então, me interessa um debate que realmente tire essa assimetria entre humanos e animais e passe a pensar, por exemplo, em relações que são permeadas por saúde e doença. Saúde e doença faz parte desse jogo, digamos assim. Estamos todos no mundo e animais adoecem, nós adoecemos e nós compartilhamos, né, saúde e doença por meio dessa relação, né? Nós nos alimentamos de certos animais, nós precisamos, por exemplo, de certos criaturas microscópicas, inclusive para atuar no nosso metabolismo, para atuar na nossa digestão. De uma certa forma, nosso corpo não é humano não somente, mas ele é também um lugar de encontro de colônias de outros seres. Assim, então, essa circulação, seja ela em termos relacional, em termos de uma comensalidade, seja em termos de contaminações, ou seja em termos de convivência, ela digamos, é constituinte do que a gente pode chamar de social. Mas, então, por que essa simetria entre pensar que só nós é que recebemos ou só nós que nos contaminamos? Esse debate tem sido revisto com muita frequência. A própria ideia de zoonose para antropozoonose, essa mudança de categoria, já sugere esse tipo, né, de reposição, de reposição, né, de repensar, né, reposicionar o pensamento. Uma outra dimensão nesse sentido da sua pergunta é justamente isso, de pensar como é que ainda há uma expectativa de que situações de regulação sanitária possam nos livrar de certas contaminações. Então, o que se tem discutido é que os animais que são comidos na China não passam por regulamentação sanitária, são animais silvestres e por isso que eles são perigosos. Bom, a gente tem que lembrar que os animais que passam pela regulação sanitária também eles são normalmente alimentados, entre aspas, por altas quantidades de antibióticos e de outros produtos que também, né, são uma ameaça para as nossas vidas. Os resíduos de antibiótico, por exemplo, que existem no esterco do porco, que acaba subindo a atmosfera, que acaba descendo nas chuvas, que acaba entrando nos nossos poros, ou que vem por alimentação, etc., são grandes problemas que nós estamos vivendo hoje. A regulamentação sanitária, ela também não nos abre, digamos assim, totalmente, nos livra totalmente de qualquer ameaça. Ela também é uma ameaça em um certo grau de sentido, numa outra dimensão. Né? Outra coisa é pensar que essa exotização que se faz agora em relação à China, como se a prática de alimentação de animais silvestres ela não se desse em todos os lugares. Tá? Nós temos no Brasil afora, sei lá, javalis são comidos no Rio Grande do Sul como outras aves de caça e assim por diante, mas populações tradicionais, populações nativas costumam se alimentar por meio da caça de outros animais. Então, não é necessariamente, né, o problema, mas é uma forma de você canalizar o problema numa situação. Dizer, olha, o consumo de animais silvestres. É claro que sim, né, você pode ter situações obviamente, de algum perigo, de alguma contaminação, mas você pode ter por meio de qualquer uma. Né? Dizer que nós estamos livres, sei lá, do carbúnculo, né, ou de alguma outra zoonose presente nos animais que consumimos é uma lógica que atende muito mais a números do que a uma situação eventual que possa acontecer, e assim por diante. Então, também há um misto de problemas entre regulação, mas também entre práticas de convivência. Né?
Uma outra questão que você toca na sua pergunta me parece também, de novo, muito interessante, que é o quanto que, no caso dessas pesquisas, elas têm a ver também com transformações de espaço urbano, com essas coisas. Bom, isso para mim é um ponto muito interessante. Eu acho que a gente tem visto muita coisa acontecer nesse mesmo caminho, né? Primeiro, que normalmente esse tipo de situação, como as epidemias, como a gente está vendo agora, elas são associadas a isso, a uma falta de cuidado com higiene, a falta de higiene com um determinado tipo de alimento, a carne agora, como se tem especulado, mas normalmente se fala de áreas vulneráveis nas cidades que são associadas às periferias, que são associadas às populações negras, que são associadas às populações pobres. Então, assim, esse universo das epidemias, ele é carregado de racismo ambiental, né? E racismo ambiental no seguinte sentido: nem toda, vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, nem toda Porto Alegre tem água potável, né, regularmente. Nem toda Porto Alegre tem sanitização, tem esgoto, e etc. Nem toda Porto Alegre tem a coleta de lixo separado, reciclado, com aqueles containers, etc., que tem certas porções mais centrais da cidade, né? Você tem outras realidades, né, em termos de acesso à água potável, em termos de políticas sanitárias, que diferenciam lugares da cidade. É claro que se você está numa área em que você não tem acesso, por exemplo, à água potável regularmente na sua torneira, você vai estocar água, seja em balde, seja em outras coisas. O estoque de água nesses lugares favorece o aparecimento de mosquitos, é claro, mas você precisa ter água, né? Ou a falta de um esgoto canalizado vai favorecer a presença de mosquitos? Vai favorecer a presença de mosquitos, ou vai favorecer a presença de outras doenças. Só que essa é a perversidade da coisa, porque você passa a culpabilizar a pessoa que estocou água, mas você não está revendo a culpa de um problema de infraestrutura urbana mais amplo. Ou seja, há uma perversidade de que, né, o próprio mecanismo de Estado culpa as pessoas pela falta que ele faz, né, no dia a dia delas. As vítimas são culpadas pelos... Exatamente. A pessoa... e ainda você pega dengue, você não tem água em casa, aí você tem que estocar a água no balde, em condições, às vezes, não das melhores para a potabilidade dessa água. Você converte essa água num criadouro de mosquitos, você contaminado com dengue, você vai para o hospital e eles te dizem: tome bastante água agora para melhorar. Então, assim, é um ciclo de perversidade muito complicado. Outra coisa que tem aparecido, né, com bastante frequência, Porto Alegre, de novo, é um desses exemplos que a gente tem mais à nossa mão, precarização de trabalho, né? Quer dizer, agora, né, ser escravo de aplicativo virou sinônimo de empreendedorismo, né, no Brasil, né? Mas essa precarização que não é só nesse sentido, é uma precarização mais ampla de trabalho. Você tem uma crescente, por exemplo, de pessoas que trabalham com material reciclado, estão catando lixo para separar, etc. Quando você precisa armazenar esse lixo favorece o aparecimento de mosquito, favorece o aparecimento de rato, então você tem problema com leptospirose, você tem problema com mosquitos Zika, dengue, etc. Mas passa a culpar essas pessoas porque elas guardam lixo, mas você não está vendo que tem um problema estrutural muito maior antes, né? Por que estão fazendo isso? Porque não tem emprego, não tem empregos formais, precisa ganhar a vida, precisa, né? Então, esse tipo de situação me parece bem interessante de a gente levantar quando está pensando no aparecimento dessas epidemias. Ah, porque tem rato lá na cidade, mas por que tem rato lá, né? Ou em certas porções urbanas. Uma das coisas que eu procuro mostrar, justamente nesses meus trabalhos mais recentes com os mosquitos, tem a ver justamente com isso. Esses mapas que são divulgados, por exemplo, na internet, onde aparecem, né, cores diferentes para a presença de mosquito, então é uma área mais vermelha, uma área mais amarela, uma área mais verde, eles são muito complicados. Eu acompanhei num trabalho de campo, principalmente em Natal, onde eu estava mais próximo da população e não tanto dos
agentes de saúde, as pessoas se acusavam, elas brigavam, elas diziam assim, a culpa é tua, porque tu mora lá onde está a área vermelha. Eu vi no mapa, é bem onde fica a tua casa. Então as pessoas começam a dar... os mosquitos começam a ter dono, os problemas começam a ter dono, os ratos começam a ter dono. Então isso começa a criar uma dinâmica inclusive de valorização e desvalorização de mercado. Para você ter uma ideia, parece anedota isso, mas quando eu cheguei em Porto Alegre, em 2016, e fui numa imobiliária procurar um imóvel, na imobiliária usavam o mapa da saúde da prefeitura para dizer o seguinte, olha, você devia de pegar um imóvel nesse bairro aqui, porque veja que no mapa aqui não tem mosquito. Sim. Não é para isso que serve o mapa, mas veja, há uma apropriação dessas tecnologias de epidemia para valorizar imóveis ou desvalorizar. Exato. Então, e aliás, claro, né, nem vamos falar que, ao mesmo tempo que a gente vem acompanhando, por exemplo, agora as notícias de coronavírus, né, houve mais tantas mortes. Aí, em seguida, a próxima notícia é como é que vai ficar a bolsa agora? Como é que vai ficar o dólar? Ou seja, é muito perversa essa relação entre mercado, cidade, culpabilizar populações, etc., nesse universo das epidemias. E, normalmente, quem paga a conta disso são as populações mais pobres, que estão em situações mais vulneráveis, os estrangeiros, os migrantes, de uma certa forma, porque o que veio de fora é sempre o que traz o perigo. Então, são alguns desses enquadramentos que são muito comuns e perigosos, né, quando a gente está falando de epidemias. Ok. Obrigado eu agradeço a disponibilidade, tua disponibilidade. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço pelo convite. Sigamos conversando. Como eu disse, nós temos os grupos de pesquisa, os núcleos estão sempre abertos. Nós temos os alunos de graduação, de pós-graduação que participam. Esse semestre, inclusive, por força do que está acontecendo, vou, inclusive, oferecer um curso na pós-graduação, Antropologia das Epidemias, esse é um tópico, justamente para discutir. Teve uma certa demanda, já alguns alunos perguntando, por que não vamos fazer um curso sobre isso? A gente queria entender um pouco mais. E acho que é um bom momento para a gente dialogar, e a universidade é isso, está aberta, é pública, e que a gente tem que trocar essas experiências sobre essas situações, como a de agora. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Tá?